Olá, nesse vídeo eu gostaria de discutir uma técnica que é muito útil em vários tipos de exercícios no curso de cálculo 1, que é a técnica do varal. A questão que essa técnica nos ajuda a resolver é a seguinte: considere uma função f. A pergunta que a gente quer responder é: para quais valores de x nós temos que essa função f é positiva e para quais valores de x nós temos que essa função é negativa. Eu vou exemplificar a técnica do varal. Você provavelmente já viu a técnica do varal no colégio, especialmente para, bem, talvez apenas para funções quadráticas, para polinômios quadráticos. Então, considere o seguinte polinômio: o polinômio f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. E a nossa pergunta é: para que valores de x esse polinômio quadrático é positivo e para que valores de x esse polinômio quadrático é negativo? Então, o primeiro passo da técnica do varal é encontrar as raízes desse polinômio, os valores de x para os quais esse polinômio se anula. Então, a gente quer resolver a equação f de x igual a zero. Para que valores de x essa igualdade vale? Ok? Então, é fácil, né? É só usar a fórmula de Bhaskara. Então, as raízes desse polinômio são dadas pela fórmula de Bhaskara, que é igual a menos b. B aqui é igual a 1, então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é a, vezes c, que é menos 2, dividido por 2 vezes a. Então, isso dá menos 1, mais ou menos, aqui vai ficar 1 mais 8, que dá 9, cuja raiz quadrada é 3, sobre 2. Portanto, as raízes desse polinômio quadrático são x igual a 1 e x igual a menos 2. Essas são as raízes desse polinômio. Se você quiser checar, f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1 menos 2, que dá 0. E f de menos 2 é igual a menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 menos 2, que vai dar 4 menos 4, que vai dar 0. Ok? Então, essas são as únicas raízes desse polinômio quadrático. E agora eu posso aplicar a técnica do varal. Então, como é que você faz isso? Você simplesmente desenha o varal, que é a reta real. Então, aqui está o varal. A reta real é o varal. E eu vou colocar prendedores de roupa nas raízes desse polinômio. Então, a gente tem aqui 1 é uma das raízes desse polinômio. Esse vai ser o meu primeiro prendedor de roupa. E menos 2, então aqui seria o 0, menos 1, menos 2, seria o meu segundo prendedor de roupa. Nesse caso, um polinômio quadrático, tem no máximo 2 raízes, portanto, esses são os únicos prendedores de roupa. Ok? Prendedores de roupa nos zeros da função. E agora, a técnica do varal nos diz o seguinte, que a função não muda de sinal entre os prendedores do varal. A função f, esse polinômio, não muda de sinal entre os prendedores do varal. Isso significa que o sinal desse polinômio não muda para valores menores do que menos 2. O sinal é o mesmo aqui nessa região, de menos 2 até menos infinito. O sinal da função entre menos 2 e 1 também é
sempre o mesmo. Pode ser sempre positivo ou sempre negativo. E o sinal entre de 1 até mais infinito, tá certo? Para qualquer valor maior do que 1, também não muda. O sinal é o mesmo nessa região aqui. E como você descobre o sinal? Você escolhe arbitrariamente valores nessas regiões e calcula a função lá. Isso vai te dar o sinal. Então, por exemplo, na região dos pontos maiores do que 1, eu posso escolher, por exemplo, 2. Ok? Então, 2, se eu calcular o valor da função em 2, f de 2, isso vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 menos 2, que é igual a 4 mais 2, 6, menos 2, 4. Então, o valor da função em 2 dá 4, que é positivo. Então, como a função assume o valor positivo em 2, automaticamente o sinal da função não muda nessa região acima de 1. Portanto, se o sinal é positivo, a função é positiva em 2, tem que ser positiva para todos os valores maiores do que 1. Ok? E entre menos 2 e 1, qual será o sinal? De novo, eu faço o mesmo truque. Eu escolho algum ponto entre menos 2 e 1. Bem, é conveniente escolher x igual a 0, embora eu poderia ter escolhido x igual a menos 1, ou x igual a meio, ou x igual a menos meio. São todos pontos entre menos 2 e 1. Eu escolhi x igual a 0 porque é bem fácil calcular a função nesse ponto. F de 0 é igual a 0 ao quadrado mais 0 menos 2, que vai dar menos 2. Isso é negativo. Isso significa a função f é negativa em 0, portanto, como o sinal é o mesmo para qualquer ponto entre menos 2 e 1, segue que entre menos 2 e 1, a função é sempre negativa. Tá certo? O valor aqui é sempre negativo, o valor aqui é sempre positivo. Ok? E finalmente, na última região, vamos lá, na última região, eu vou escolher um ponto. Por exemplo, eu poderia escolher uma outra cor, que essa a gente não consegue ver. Então, se eu escolher x igual a menos 3, menos 3 é menor do que menos 2, está na última região que eu ainda não analisei. F de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 2, e isso é 9, menos 3 dá 6, menos 2 dá 4, que é positivo. Portanto, o sinal da função na região dos pontos menores do que menos 2, nessa região aqui, de menos 2 até menos infinito, é sempre positivo. Tá certo? Então, aqui a gente tem um mais, o sinal da função é sempre positivo para valores menores do que menos 2. Então, qual seria a resposta aqui? A gente tem o seguinte: a função f de x é positiva para x satisfazendo que propriedade? Pertencendo a que conjunto? F de x é positivo se x for maior do que 1. Não pode ser 1, porque em 1 a função se anula, certo? Então, eu vou pôr um intervalinho aberto aqui. 1 não está nesse conjunto. Então, para valores de x maiores do que 1,
qualquer valor de x maior do que 1, então vai de 1 até mais infinito aberto. E para valores menores do que menos 2, a função também é positiva. Então, para valores menores do que menos 2, não pode ser menos 2, porque f de menos 2 é zero, certo? E para qualquer valor menor do que menos 2, portanto, entre menos infinito e menos 2 aberto, ok? E quando a função é negativa, a função é negativa para valores de x que estão entre menos 2 e 1. Para valores entre menos 2 e 1, o valor da função é negativo, tá certo? Então, entre menos 2 e 1, o valor da função é negativo. Eu coloquei intervalinhos abertos de novo, porque para x igual a menos 2 exatamente, o valor da função é zero, tá certo? Não é negativo. E para x igual a 1, também o valor da função é zero, não é negativo não, tá certo? Então, esse aberto significa que x igual a menos 2 e 1 não pertencem a esse intervalo aberto, ok? E, finalmente, f de x é igual a zero, onde a gente colocou os prendedores, ou seja, para x pertencente ao conjunto formado apenas por dois pontos, menos 2 e 1. Ok? Então, essa é a técnica do varal que você provavelmente viu no colégio para polinômios quadráticos, pelo menos. Mas, com as ferramentas de cálculo, a gente vai ver que isso funciona para qualquer função razoável, para qualquer função contínua. E qual é a ferramenta que a gente usa para verificar isso, essa técnica do varal? É o famoso teorema do valor intermediário, que eu vou recordar para vocês agora. Então, lembrando o teorema do valor intermediário, para funções contínuas, para funções contínuas, o teorema eu vou ilustrar com um gráfico aqui, utilizando um gráfico de uma função. Eu tenho uma função definida no intervalo que vai de A até B, uma função contínua. Então, f está definida pelo menos no intervalo fechado de A até B, com valores em R. Ela é contínua. E digamos que f de A seja um certo ponto, digamos um C, e f de B seja um outro ponto, digamos D. Então, nós temos, vou desenhar uma função contínua aqui, ela pode ter um gráfico bem esquisito, eu vou desenhar um gráfico aqui. Então, está aqui uma função contínua no intervalo AB. Em A tem o valor C, em B ela tem um certo valor D. Então, o teorema do valor intermediário te diz o seguinte: tudo isso são hipóteses que a gente tem que verificar para aplicar o teorema do valor intermediário. Então, digamos agora que se y está entre C e D, a ordem entre C e D não importa se D é maior do que C, como está no nosso desenho, ou C é maior do que D, não importa. O que importa é que y tem que estar entre esses dois valores. Então, vou pegar um valor y aqui. Está mais ou menos no meio, mas pode estar em qualquer, no meu desenho, mas poderia estar em qualquer ponto entre C e D.
Então, se esse y estiver entre C e D, o teorema do valor intermediário nos diz que existe x entre A e B, tal que f de x dá exatamente igual a y. Então, existe um ponto entre A e B, que no meu exemplo é esse ponto aqui, poderia ser esse ponto aqui, cujo valor da função f nesse ponto dá exatamente y. Esse é o teorema do valor intermediário. Note que pode ter mais pontos, não precisa ser apenas um ponto. Está dizendo que existe um ponto x, mas pode haver vários pontos x. Aliás, no meu exemplo, existem exatamente 3. A gente tem aqui esse ponto que eu desenhei. Esse ponto que eu desenhei satisfaz a propriedade aqui embaixo, ou seja, f de x é igual a y, mas tem um outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse é um outro ponto que satisfaz a mesma propriedade. O valor da função f nesse ponto também é y, tá certo? O teorema do valor intermediário está dizendo que tem pelo menos um. Ok? Muito bem, esse teorema é muito legal, eu gosto muito desse teorema. E ele tem aplicações bem importantes em matemática. Bem, a gente vai ver uma aplicação desse teorema exatamente para justificar a técnica do varal, certo? Então, um caso particular desse teorema é o seguinte: se f for contínuo no intervalo AB e f de A for positivo e f de B for negativo, então existe um x entre A e B tal que f de x dá zero, certo? Isso é apenas um caso particular do teorema do valor intermediário. Por que isso? Ora, é fácil, olha só, vamos desenhar. Eu tenho A aqui e B aqui. A está aqui, B está aqui. O valor da função em A é positivo. Então, esse é f de A. Está acima do eixo x, certo? Esse ponto do gráfico está acima do eixo x, porque f de A é positivo, e f de B é negativo. F de B é negativo. Então, a gente tem que a altura desse ponto do gráfico, logo acima de B, né, na reta vertical que passa por x igual a B, tá certo? Esse ponto aqui está abaixo do eixo x, ok? Bem, o gráfico de uma função contínua é algo assim. Bem, pode ter várias formas, eu vou exemplificar, mas o que acontece é que ela não tem saltos, tá certo? Ela é uma curva ligando esse ponto aqui a esse ponto aqui. Você pode chegar desse ponto a esse ponto, andando pelo gráfico com a ponta do seu lápis, sem tirar o lápis do gráfico, tá certo? Não existem saltos, não existem rupturas nessa curvinha aqui, no gráfico de f, entre esse ponto e esse ponto aqui. Bem, isso significa que em algum momento você corta o eixo x e nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, o valor da função é zero.
o gráfico corta o eixo x quando o valor da função é zero nesse ponto de intersecção, tá certo? Então, esse caso particular do termo do valor intermediário é fundamental para entender por que a técnica do varal funciona. De fato, a técnica do varal funciona para qualquer função contínua. Então, vamos lá. Como é, portanto, a técnica do varal? A técnica do varal é a seguinte. Primeiro, digamos que eu tenho uma função, portanto, digamos que eu tenho uma função f uma função que pode estar definida no intervalo ou numa união de intervalos juntos ou na reta real toda. Pode ter várias situações. O primeiro passo é ponha no varal prendedores nas seguintes posições. Ok? Então, o primeiro tipo de prendedor são exatamente aqueles prendedores que apareceram no caso do polinômio quadrático nas raízes de f, ou seja, nos zeros, esse é outro nome que se dá a esses pontos, nos zeros de f, ou seja, nos pontos onde a função se anula. Então, você põe prendedores nas raízes de f, onde a função se anula, ok? Bem, mas se a função for mais complicada, se a função for bonitinha, como um polinômio, por exemplo, esses são os únicos prendedores que você vai colocar no seu varal, tá certo? Mas se a função for um pouco mais complicada, como por exemplo uma função racional, pode ser que a função não esteja definida em alguns pontos da reta real, por exemplo, ou pode ser o caso, ainda casos talvez mais complicados ainda, onde a função não é contínua, ela está definida em alguns pontos, mas ela não é contínua nesses pontos. Então, você tem que pôr prendedores também nos pontos onde a função f não é contínua, tá certo? Então, você põe prendedores nos pontos onde f não é contínuo. Ok? Então, tem vários tipos de pontos onde a função f não é contínua. Por exemplo, f não está definida em x, aí você tem que pôr um prendedor em x, ou não existe o limite quando x tende, quando a tende a x de f de a. Então, em x a função não pode ser contínua, porque o limite quando a tende a x de f de a não existe. Ou talvez esse limite exista, mas e a função esteja definida em x.
mas talvez o limite seja diferente do valor da função em x, tá certo? Então, em todos esses casos, a função não é contínua no ponto x e você tem que pôr um prendedor nessa posição no nosso varal, ok? Muito bem. E agora você tem que descobrir onde a função é positiva e onde a função é negativa. Então, o segundo passo é o sinal da função f não muda entre prendedores. Entre os prendedores do varal. Então, esse é o passo que eu quero justificar aqui. Então, como você justifica isso? Então, digamos que eu tenho o nosso varal lá e eu coloquei alguns prendedores nas posições dadas pelo primeiro passo. Então, esses prendedores são de dois tipos. São do primeiro tipo, que são as raízes do polinômio. Todas as raízes do polinômio, em todas as raízes dessa função, não precisa ser um polinômio. Em todas as raízes dessa função, eu coloquei um prendedor. E pode ser do segundo tipo, que são pontos onde a função não é contínua. Não importa quem sejam esses prendedores, o que acontece é que a função é contínua entre prendedores. Então, f é contínua entre esse prendedor e esse prendedor. A mesma coisa com todos os outros prendedores. A função é contínua entre estes prendedores, e assim por diante. Deixa eu fazer um desenho mais ampliado, apenas com dois prendedores. Então, a função é contínua entre esses dois prendedores. Eu afirmo que o sinal dessa função não muda entre esses dois prendedores. Por quê? Digamos que nós tivéssemos um ponto aqui, onde a função, um ponto A, onde a função fosse positiva. E eu tivesse um ponto B, cujo sinal fosse diferente aqui, fosse negativo. Bem, mas o que acontece é que entre A e B, a função é contínua. A função é contínua aqui. A gente não tem prendedores aí, portanto a função tem que ser contínua entre A e B, mas ela é positiva em A e negativa em B. Portanto, a gente tem que concluir pelo teorema do valor intermediário que tem um ponto entre A e B onde a função se anula, tá certo? Então, pelo teorema do valor intermediário, existiria um ponto x entre A e B, tal que f de x seria igual a zero. Mas isso não é possível porque não há prendedores entre A e B. Se houvesse um zero da função f aqui entre A e B, haveria um prendedor nessa posição e a gente não colocou um prendedor lá. É por isso que a função não pode mudar de sinal entre prendedores. Ela ou é sempre positiva ou é sempre negativa. Tá certo? Bem, note que a situação contrária também não é possível, ou seja, eu não poderia ter um ponto
temos aqui nossos prendedores. Então, eu não poderia ter um ponto também onde a função é positiva e ao mesmo tempo ter um ponto onde a função é negativa entre esses dois prendedores, porque de novo, pelo teorema do valor intermediário, haveria um ponto aqui, em algum lugar entre A e B, onde a função daria zero, ok? Então, isso não é possível, de novo, pelo teorema do valor intermediário, tá ok? Então, é muito fácil descobrir qual é o sinal da função entre os prendedores. Então, agora, nesse passo, tudo que a gente tem que fazer nesse passo escolha pontos entre os prendedores calcule a função nesses pontos, o sinal de f será dado pelo sinal da função nesses pontos. Ok? Então, essa é uma aplicação bem legal do teorema do valor intermediário. A técnica do varal depende fortemente do teorema do valor intermediário para funções contínuas. É isso aí.